Boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui na TV Metropolitana, através dos estúdios de Natal, para toda a região da Grande Natal, municípios da região Agreste, Potengi, Mato Grande e também Mossoró. Aqui em Natal é canal 23.1 digital e Mossoró canal 25, aí para Mossoró e todos os municípios circunvizinhos de Mossoró. Eu estou falando aí de Baraúna, de Grossos, Tibau, Areia Branca, Serra do Mel, Ipanema e Governador de Serra Rosado. Aqui em Natal nós também estamos na Cabo Telecom no canal 130 para assinantes de Natal, de Parnamirim e também de São Gonçalo do Amarante. E em Mossoró na TCM para os assinantes de Mossoró e de Apudi nos canais 21.7 e canal 30. Olha, o programa É Por Aí sempre apresenta pessoas e histórias de pessoas que têm histórias de vida que são muito interessantes. São pessoas que têm, ao longo da sua história, alguma coisa a ver com as 18 virtudes do ser humano. São histórias de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação, mas também histórias de procedimentos honestos, histórias que podem servir de exemplos bons para as novas gerações. E é dentro deste foco que hoje nós temos a satisfação de entrevistar aqui o engenheiro civil, professor do IFRN. Eu estou falando de Manuel Negreiros Neto. Manuel Negreiros é um cara muito bacana e é por isso que está no programa de hoje. É um profissional que tem uma ótima experiência, tanto como empresário da construção civil, que já foi bem mais atuante, e depois já como professor, passando para as novas gerações aquilo que a sua dedicação à engenharia civil lhe ensinou. Manuel Negreiros, muito boa tarde, muito bem-vindo aqui ao programa É Por Aí. Boa tarde, Cassiano. É uma grande satisfação estar aqui, principalmente pelo esse seu convite gentil e ser a pessoa que você é, que eu já admiro há anos. Vamos para frente. Manuel Negreiros, para quem não sabe, a raiz dele é moçoroense. Esse cara nasceu em Mossoró, filho de um casal muito bacana que Mossoró tinha e hoje ainda vive na lembrança, que eu estou falando de Rômulo Negreiros e de Lioba Fernandes, irmãos ainda dele que estão em Mossoró. A gente tem ainda Porfírio Negreiros e temos também Lavínia Negreiros, arquiteta, que tem se destacado muito com seus projetos. Porfírio eternamente na Casa da Revista e hoje rodando o mundo aí de bicicleta, não é, Negreiros? Porfírio roda o mundo de bicicleta, tem as rendas dele, tranquila, é um homem trabalhador. Sempre foi muito trabalhador e muito organizado. Né? Organizado, trabalhador e simples, um homem simples. De vida simples, mas muito saudável, né? Sim, ele é um cara saudável, bacana. Bicicleta é muito saudável. É Mossoró, Praia das Manuelas e Tibau. Manuel Negreiros, vamos começar falando de engenharia. Há algum tempo atrás você andou fazendo uns estudos junto com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre aquela ponte velha daqui de Natal, aquela ponte do Rio Potengi, a ponte de Igapó, a ponte de ferro. Veja bem, aquilo ali é meio monumento, né? Porque tiraram a metade daquela ponte. 40%, não chegou a ser 50%. Não, sabia? 40% daquela ponte. São 10 vãos, tiraram 4 vãos. Tiraram 4, ficaram 6. Isso. Qual é a importância histórica que aquela ponte tem pelos seus estudos, seus levantamentos, pela sua pesquisa para o Rio Grande do Norte, para Natal e para a história ferroviária do estado? E eu sou um grande suspeito para falar disso, que eu estudo a Ponte Velha de Igapó, a Ponte Metálica, há 22 anos, cara. Há 22 anos você estuda aquela ponte? 22 anos, começou em 96. Eu cheguei em Natal em 92 e fui no Instituto Histórico pegar alguma informação sobre aquela ponte que estava ali, abandonada, e eu achava linda aquela ponte de ferro. E eu tinha passado nela na década de 60 com o meu pai, que era o Willis. Inclusive, quando a gente vinha de Mossoró para Natal, eu sempre pedia: papai, vamos passar pela ponte de Igapó, e ele tinha que mudar o trajeto, era mais longo, mas ele sempre me obedecia, que eu achava fantástico passar naquela ponte. Você, menino, já tinha essa visão da engenharia?
Tinha, era dessa sempre admiração, por engenharia. Quando eu era garoto, eu brincava com máquinas, de ter terraplanagem, aquelas coisas, de fazer casas. Eu sempre fui ligado a isso, impressionante. Só uma partezinha. Diretor, a nossa live tranquila? Ótimo, diretor Alisson William, muito obrigado, Alisson. Então vamos continuar. Essa sua admiração pela engenharia vem desde menino? Desde menino, desde criança. menino. Eu acordava cedo lá em Tibau, ia brincar na areia. Eu já procurava fazer na areia um túnelzinho. Eu molhava a areia, aí conseguia com a areia molhada fazer um túnel. E com os carrinhos que eu tinha, os brinquedinhos, que era sempre uma máquina, tipo Caterpillar, um caminhãozinho, e fazia aquelas estradinhas. E lá em casa, quando acontecia uma reforma, eu ia para cima da reforma, eu ia olhar, ver como é que era o traço que o pedreiro misturava lá o cimento com a areia. E impressionante, aquele cheiro do cimento me carrega até hoje. Eu acho um dos cheiros mais fantásticos, o cheiro de cimento, rapaz, que é o do concreto. Só quem gosta mesmo, quem ama a profissão ou o seu ofício é que fala isso. É como o tabelião ou o bibliotecário que ama o cheiro de livros. O engenheiro ama o cheiro do traço e o cheiro da obra, né? O cimento, o cimento dá o cheiro à obra. O cimento dá o cheiro à obra. Negreiros, aí daí você foi para o Rio de Janeiro estudar? Foi um convite que meu tio fez com a tia, a irmã de minha mãe lá no Rio. E eu topei na hora, né? Aquele espírito aventureiro, saí de Mossoró para morar na capital maravilhosa, na cidade maravilhosa, eu fui. Apesar de lá eu tive uma vida muito mais presa do que em Mossoró. Mossoró era uma vida mais livre, ia para as fazendas do vovô. Mas foi uma grande escola de vida. E lá no Rio eu também fiz um esporte que me deu uma outra grande escola de vida, que foi o alpinismo. O alpinismo, o montanhismo. Mas você não está escalando montanha, não, com essa barriga? Não, tá do tamanho da minha. Parei, Sua barriga tá do tamanho da minha. Mas e só fiz lá no Rio. Aqui no Rio Grande do Norte eu nunca, só fiz algumas caminhadas. Certo. Eu gosto muito de caminhada. Aí deixa eu aproveitar. E Porfírio não lhe carregou pro ciclismo, não? Não, carrega nada. Minha paixão não é pelo ciclismo, é pelo motociclismo. Eu tenho uma moto. Uma motocicleta. Rapaz. Então vamos continuar com a engenharia. Vamos lá. Aí com sua vida. Foi estudar no Rio? Aí no Rio eu sempre visava o vestibular de engenharia. Teve um momento que eu fiquei em dúvida se fazia jornalismo por influência do meu tio lá, Carlos Lemos, era um grande jornalista do Jornal do Brasil, admirava muito a vida dele. Era um dos grandes jornalistas do país, era um grande nome. Isso, e ele era um grande exemplo para mim, mas eu sempre... Mas tinha também a veia jornalística de Calazans, né? Eu não tinha contato com Calazans, tinha com o Lemos, eu morava na casa dele. Ele era um cara tão fantástico que às vezes fim de semana ele percebia que eu estava sem dinheiro e puxava algo tipo hoje, R$100 e dizia: Manel, pronto, Manel, vai gastar, é teu. Aquele jeito dele, eu achava isso fantástico. Mas ele sempre alertava: cuidado, jornalismo tem uma vida muito presa, talvez você como engenheiro você possa fazer o mundo, ter mais liberdade, morar em qualquer lugar. E realmente eu no final decidi por engenharia civil e comecei a faculdade lá, na Santa Úrsula, no Rio. No meio da faculdade surgiu uma oportunidade de eu vir para aqui, o governador era Lavoisier Maia, e aí eu consegui uma transferência chamada de impossível, que eu saí de uma faculdade particular lá no Rio, a Santa Úrsula, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para a Universidade Federal. Mas fazendo tem aquelas validações, né? Faz umas Sim, provas, eu aproveitei tudo que paguei lá, fui escrutinado pelos professores e eles me colocaram num nível lá que aceito depois das minhas entrevistas lá, e deu certo. Deu certo. Aí concluiu o engenharia aqui? Terminei nunca concluindo na Federal. Logo na Federal, quando estudava lá, eu montei uma construtora. E aí a construtora tomou o tempo. E tive o que Peter Drucker fala de um sucesso inesperado. Eu, de repente, era um menino velho que ganhava uma mesada e, de repente, comecei a ganhar dinheiro e disse: não precisa me formar. Aí eu pegava até exemplos de Sebastião Camargo, da Camargo Correia, Olacir de Moraes, da Constran, e dizia: eu não preciso ser engenheiro para ter uma construtora.
E durante um tempo isso foi um sucesso. Mas depois eu comecei a pegar a Internorte. Eu comecei a pegar condomínio fechado, e onde os clientes eram super exigentes, médicos, e alguns deles, ao não saber que eu tinha o diploma de engenheiro, me questionaram. Eu sempre tinha que andar com engenheiro a tiracolo. E até quando a UNP saiu, e eu disse, é agora. Aí resolvi terminar meu curso na UNP. Terminei com notas boas. Eu tirei A no provão, na época tinha um provão. Aí já começou um salto saindo de empreiteiro de construção, ou seja, de empresário de construção, aí já foi um salto aí para professor. Aí esse salto foi assim natural. A gente às vezes não sabe das nossas potencialidades. Às vezes a gente gosta e não sabe até onde pode ir. Depois que eu terminei o curso de engenharia, eu disse, eu gostei desse negócio, é muito bom estudar, né? Difícil era construir, difícil era ser empreiteiro. E logo em seguida eu fiz uma especialização em gestão de negócios na UFRN. Depois apareceu um mestrado. Aí o mestrado só foi em 2010. Ou seja, eu já tinha estudado a ponte. A ponte foi um aproveitamento que eu fiz no mestrado. Mas de coisas que você já estava estudando, que era a ponte, e aí serviu para a tese de mestrado. Serviu para a tese de mestrado como estudo de caso. Porque o meu mestrado foi em área de estruturas com concentração em construção civil. Tá? Negreiros, aí para professor, foi um salto, né? Não, aí nessa época é preciso a gente ser sincero com quem nos está escutando. Eu sempre fui muito ligado à política. Lá no Rio de Janeiro, a gente tinha, tanto para lhe dizer, a gente tinha roda de conversa na casa do meu tio Carlos com Roberto Campos, com aquele arcebispo de Olinda famoso, na época, Dom Helder Câmara. Então eu sempre vivi política, eu sempre participei de país. E como o tio era jornalista e famoso, aí pessoas de uma tendência política, de outra tendência, nunca fechado. Então eu disse... É uma coisa bem eclética. A coisa não estava boa para empresário. Eu achei que ia ter uma grande mudança no Brasil. Como teve. Para a esquerda. E eu disse, é muito melhor ser ter um bom emprego federal, fazia questão que fosse federal, ou então um estadual que não tivesse ingerência política. E aí então eu foquei o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, tanto que a gente diz no jargão do concurseiro, eu bati na trave várias vezes em TCE do Ceará e do Rio Grande do Norte, mas apareceu a oportunidade de ser professor substituto no IFRN. Eu fui, e eu gostei demais o convívio com os professores lá, todos engenheiros. Foi um convívio sensacional, pessoas fantásticas que Aí você já passou a se realizar como professor. Inclusive na banca, estava na banca, o Gilson, o professor Gilson disse: Negreiros, você está aqui, você já é um homem realizado. O que? Isso é uma realização final, isso exatamente. Não é nem brigar mais por conta de bens materiais, já é assim, eu estou com minha vida em paz, evidentemente, não talvez com tudo que eu quisesse, eu sonhasse, mas se eu for me dedicar mais aqui a isso aqui, é mais diletantismo, uma coisa mais de prazer, não é? Exatamente. E depois que acabou o contrato de 2 anos de professor substituto, apareceu um concurso para professor efetivo, para valer. E eu vou te contar, eu estudei, eu pensei que ia perder o juízo de tanto estudar. Estudei muito, muito mesmo. Estudei tanto que eu achava que ia tirar primeiro lugar. Mas passou. Quando veio o resultado, eu fiquei em 4º lugar. Que foi uma vitória muito boa, né? E chamaram 3, aí tinha que chamar o 4º. Uma oportunidade, aonde a oportunidade? Na minha casa, na minha cidade, Mossoró. Você foi professor do IF Mossoró? Eu fui professor, eu fui nomeado diretamente para Mossoró. Passei lá 4 anos. 4 anos. Dando aula lá. E até surgiu uma oportunidade agora, esse ano, para São Gonçalo do Amarante. Que é um IF muito bom. Um IF muito bom, tem logística lá. Vão fundar um curso de engenharia civil lá.
Mas logo quando eu cheguei lá, apareceu uma oportunidade de transferência para Natal. E eu me candidatei e passei. Ou seja, já eu estarei dando aula ali em frente ao Midway, se Deus quiser. Ali na unidade principal, né? Que a gente chama Senat. Senat. Natal Central. Natal Central. Olha, nós estamos conversando com o Manuel Negreiros, que é engenheiro civil e professor do IFRN. É um homem que tem uma história interessante. E nesse primeiro bloco nós já chegamos aí ao final da história bem resumida do que eu queria que ele contasse pra gente. Mas agora vamos detalhar a história, a pesquisa que ele fez sobre a ponte de ferro, a ponte ferroviária, aquela ponte de Igapó, que está lá, 60% dela, como ele informou no começo do programa, ainda está lá, ali ao lado de quem passa na ponte de concreto. Essa ponte, ela tem uma importância histórica relevante, Negreiros, mas não me conte agora não. Vamos ao intervalo comercial para privilegiar os nossos anunciantes e daqui a pouquinho voltamos para continuar essa conversa que está muito boa, mas vai ficar bem melhor a partir do próximo bloco. Aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Ô Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Jucas Bar, mais que uma churrascaria, atendendo há mais de 50 anos com credibilidade e bom gosto. Um churrasco tradicional de carnes à sua mesa, unindo qualidade, variedade e bom atendimento. Venha saborear com toda a sua família o melhor churrasco da cidade. Churrascaria Jucas Bar, tradição na sua mesa. Rua Silva Jardim, 12 anos. Torcer pela seleção na Copa do Mundo é só emoção. E torcer com a camiseta do Varela Santiago é um sonho que virou tradição. Adquira sua camiseta e faça parte do nosso time. Juntos vamos dar o pontapé inicial numa grande obra. Gol de sorrisos do Hospital Infantil Varela Santiago. Juntos na torcida pelo Brasil, unidos no amor pelas crianças. Acesse o site. Olha, voltamos ao programa É Por Aí, aqui nos estúdios da TV Metropolitana Natal, e estamos numa conversa bem agradável e boa, informativa, uma conversa rica com o Manuel Negreiros, que é engenheiro civil e professor do IFRN. Manuel Negreiros tem um trabalho muito bom de pesquisa, ele pesquisou, estudou e conhece muito bem a história e até detalhes que ainda não amplamente divulgados sobre a ponte de Igapó, aquela ponte metálica, a ponte ferroviária. No bloco anterior eu deixei uma pergunta, não é, Manuel Negreiros? Qual a importância histórica daquela ponte para o Rio Grande do Norte? Cassiano Vidal, eu costumo dizer que a ponte velha de Igapó, aquela metálica, é a segunda obra de importância para Natal.
E qual é a primeira? o Forte de Reis Magos. O Forte dos Reis Magos. Veja como eu estou colocando ela numa posição impressionante. Mas se você fizer uma pesquisa, desde o Forte de Reis Magos até aquela ponte, que aí não existia o Machadão, não existia nada. Não tinha nada. Então ela foi a segunda maior obra mesmo. Foi sim. A primeira o Forte, depois ela. Porque entre as duas só existiram 400 casas. Anos. Sim, só existiam casas habitacionais. E foi uma obra tremenda de uma empresa brasileira, é importante dizer isso. Qual foi a empresa que construiu aquela ponte? A CVC. Companhia de Viação e Construções, de um cidadão chamado João Júlio de Proença. Tá certo? Esse cidadão nasceu no Rio de Janeiro, se formou, mas com origem em Minas, se formou em Minas, montou uma construtora, depois voltou para o Rio, montou uma big construtora lá, e era aquela época das construções das ferrovias, era mais ou menos loteadas as ferrovias no Brasil, e ele pegou esse trecho aqui do Rio Grande do Norte e também no Maranhão. João Júlio de Proença, quando ganhou essa licitação para construir a Ponte Velha de Igapó, ele viu que não tinha tecnologia, o Brasil não tinha nenhuma tecnologia para construir aquela ponte, principalmente as fundações. Então ele foi na Inglaterra contratar a maior empresa de pontes, que até hoje brilha, a Cleveland Bridge. Até hoje está aí, se você digitar no YouTube, tem uma bela propaganda da Cleveland Bridge até hoje. E contratou essa... Então eles já dominam tecnologia? Subcontratou essa empresa para fazer as fundações da Ponte Velha de Igapó, que eram fundações a ar comprimido, fundações profundas em leito de rio, porque o rio Potengi, tem uma coisa que Edgar me fala, ele é um Grand Canyon afogado. Você está falando de Edgar Dantas. Edgar Ramalho Dantas, geólogo. Ele disse que é uma referência em estudos de geologia no Rio Grande do Norte e escritor também, Edgar Dantas. Isso, e ele disse que a calha do rio Potengi é um Grand Canyon afogado que se encheu de lama, tá certo? E hoje ficou naquela profundidade que é, mas antes já foi muito profundo, como um Grand Canyon. Impressionante isso. Então, para você descer, fazer fundações em cima de lama, tem que ter muita tecnologia, porque você não é o mais difícil da engenharia. A ponte Rio-Niterói, algumas fundações foram feitas com essa mesma tecnologia. Com a mesma tecnologia. Hoje a tecnologia é outra, que foi utilizada ali na ponte Forte Redinha. A ponte Newton Navarro. A Newton Navarro. Outra tecnologia, no mesmo local. Então essa tecnologia de tubulão a comprimido era muito perigosa, mas era a única que tinha no mundo. Então ele foi lá, João Júlio Proença, subcontratou a Cleveland Bridge, e eu acho muito errado alguns cidadãos fazem reportagem aqui no Rio Grande do Norte, e para deixar a ponte mais enigmática, e fala a ponte dos ingleses. De jeito nenhum, a ponte dos brasileiros. Os ingleses foram subcontratados. Eles tinham a tecnologia, que a gente foi lá e comprou a tecnologia, mas os equipamentos, a gerência da obra, a qualidade da obra é toda colocada nas mãos desse cidadão, João Júlio de Proença, que no livro que eu estou preparando, eu tenho um capítulo exclusivo para falar desse cidadão, um cidadão que nos dá muito orgulho na engenharia. Aliás, sobre a história da engenharia, eu gosto muito de falar, é uma matéria que eu dou, e é isso aí. Mas você quer perguntar? Não, isso, pode continuar, a conversa tá boa. Então, aí começou com isso, né? Foi construída pelos brasileiros, que para as fundações contrataram os ingleses. Quando é que a ponte foi inaugurada? E tem esse detalhe, Cassiano. A ponte, o contrato dela com a Cleveland Bridge era de 1912 a 1914 e foi cumprida. Ela ficou pronta em 1914. Eu tenho uma foto dela, uma foto inglesa, ela pronta em 14. E a gente percebe claramente que as cabeceiras da ponte não têm acesso. E por isso que ela só foi inaugurada em 16. Por quê? Porque ela levou 2 anos para ser feita, e as cabeceiras dela mais 2 anos. Mais 2 anos. Mas no caso, só a cabeceira da face, do lado da margem direita do rio,
que não ficou pronta. Por quê? Os velhos problemas que se repetem hoje, de desapropriação. E proprietários, não proprietários, entre aspas, espertalhões que saíram comprando terrenos onde sabia que a linha férrea passava, aí impetravam o mandato de segurança e cobravam uma fortuna do governo federal, aí ia para a justiça. Por trechos pequenos de terra. Trechos pequenos de terra. E hoje terra. a gente vê acontecer isso, quando sabe que vai ter uma obra, né? O pessoal sai comprando. Pois é, um cidadão de origem italiana fez isso aqui em Natal, uma pena. Não vou dizer o nome dele, mas o nome dele está na história. Mas era um italiano. Era, sobrenome italiano. E deu muito trabalho a João Júlio de Proença, que teve momentos terríveis, queria desistir da obra. Fez a ponte, o mais difícil foi feito, que era era um trechinho de... Era a burocracia com os espertalhões, deu muito trabalho, que era o trecho que ia da rotunda, ali hoje na Ribeira, nas Rocas, da rotunda até encontrar a cabeceira da ponte. Esse trecho... Na realidade você corrigiu muito bem. A rotunda é lá nas Rocas mesmo, ali em frente àquele campinho de futebol por ali. Isso, pertinho do campinho é um lugar que hoje ficou maravilhoso, porque o IFRN, percebendo que lá podia ser uma escola, a estação antiga virou uma escola. Virou uma escola, é um braço do nosso campus IFRN Natal, Cidade Alta. Cidade Alta. O pessoal lá estuda mais essa área de cinema, artes. De artes. E em conjunto com o IFRN, o Museu do Trem, aqui no do IAFAC, se nós nos unimos, eu faço parte do IAFAC, e a gente está montando um museu do trem lá. Tem várias peças antigas de trem lá. Me diga uma coisa, a rotunda, ela tem trilhos ainda no entorno, arrodeando o percurso do trem lá? Tem? Lá dentro dela tem sim, mas nas aproximações dela não se vê mais, porque o povo ou foi perto ou arrancaram? Arranca para vender como ferro velho, mas eu recomendo para quem gosta fazer uma visita no Museu do Trem, na Rotunda. O Museu do Trem está na Rotunda? Está na Rotunda. E tem a escola ali junto, bem pertinho. Funcionam no mesmo ambiente, apenas separado algumas salas que são dedicadas ao museu. E esse museu tem um nome, é Manuel Tomé. Manuel Tomé, ele foi uma pessoa muito interessante, que foi ele quem, vamos dizer assim, salvou a Catita. A Catita foi a locomotiva que inaugurou a Ponte Velha de Igapó. E teve uma época que a rede ferroviária vendeu todas as locomotivas que tinham aqui como ferro velho, e Manuel Tomé escondeu a Catita. A Catita, e os caras descobriram lá e... Olha, daí hoje o Museu Camilo Lemos tem um lugar, espaço de boemia na Ribeira, chamado Buraco da Catita. As pessoas que não conhecem a história não sabem que a Catita é a primeira locomotiva que passou na ponte metálica, que está ainda hoje, 60% dela ali, entre Igapó e o bairro das Quintas aqui em Natal. Mas era a Catita, então a Catita está lá. Então esse museu se chama Manuel Tomé, ele é coordenado pelo Ricardo Tersuliano, que é presidente do IAFAC, tem que lembrar. E é um local muito interessante. Então, no final, a Catita pesava tantos quilos, aí o Manuel Tomé arrumou essa quantidade de quilos em outros tipos de ferro velho e trocou pela Catita e salvou a Catita. E os pernambucanos, vendo aquela máquina linda lá, levaram para Pernambuco, mas depois o Museu do Trem conseguiu trazer de volta a Catita para cá. Mas o mais interessante da Ponte Velha de Igapó é o concreto. O concreto é o material que a humanidade consome. Só ganha por concreto esse produto aqui, água. E essa daqui, olha... Essa é mineral. Essa é mineral Santa Maria. Roberto Serquis, muito obrigado. Mas aí, essa história do concreto, eu quero que você detalhe bem direitinho pra gente, porque tem gente que pensa quando fala na ponte de ferro, é só ferro que tem ali. Não. Mas se tem concreto também, eu quero que você me explique como é essa história. A parte mais importante que está...
Não explica agora não, vamos a outro intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos para continuar essa conversa, que está uma conversa, eu diria assim, documento histórico sobre a ponte de ferro, a ponte ferroviária de Igapó, com o engenheiro civil Manuel Negreiros, professor também do IF-RN. Aguardo um instante só e já já voltamos. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Jucas Bar, mais que uma churrascaria, atendendo há mais de 50 anos com credibilidade e bom gosto. Um churrasco tradicional de carnes à sua mesa, unindo qualidade, variedade e bom atendimento. Venha saborear com toda a sua família o melhor churrasco da cidade. Churrascaria Jucas Bar, tradição na sua mesa. Rua Silva Jardim, 12 anos. Essa é Conceição, proprietária de uma loja de decoração em Salvador. Esse é Breno, proprietário de uma livraria em Fortaleza. O que eles têm em comum? A menor taxa de juros do Brasil. Novo FNE do Banco do Nordeste, a menor taxa de financiamento do país. Taxas a partir de 4,76% ao ano. Procure uma agência, simule seu financiamento e acelere o desenvolvimento da sua empresa. Banco do Nordeste, Governo Federal. Banco do Nordeste. Qualidade, confiança, atendimento com alegria. Rede de postos, 30 de setembro. Menor preço da cidade, qualidade nos serviços. Gás natural e o melhor combustível. Rede de postos, 30 de setembro. Na estrada, na cidade, a melhor parada da gente. Rede de postos, 30 de setembro. Pra quem chega e pra quem vai, a qualidade faz você ficar contente. Rede de Postos 30 de setembro, Mossoró, Natal e Grande Natal. Rede de Postos 30 de setembro. Torcer pela seleção na Copa do Mundo é só emoção. E torcer com a camiseta do Varela Santiago é um sonho que virou tradição. Adquira sua camiseta e faça parte do nosso time. Juntos vamos dar o pontapé inicial numa grande obra. Gol de sorrisos do Hospital Infantil Varela Santiago. Juntos na torcida pelo Brasil, unidos no amor pelas crianças. Acesse o site. Voltamos ao programa É Por Aí. Nesta tarde estamos conversando aqui com o engenheiro civil, também professor do IF-RN, Manuel Negreiros. Negreiros, estávamos falando sobre a ponte metálica de Igapó, que foi tese do seu mestrado em engenharia civil e é elemento de pesquisa para um livro que ele está prestes a concluir e será lançado brevemente. Olha, falando dos metais, da história da ponte, a construtora que ganhou, a sublocação que teve da estrutura, de parte da estrutura, a uma empresa inglesa. Aí, chegando nessa parte aí, Negreiros falou também sobre concreto. Eu digo, mas a ponte não é metálica e nela tem concreto? Como é que é essa história, Negreiros? Metálica é só aqueles vãos onde o trem passa. São duas treliças, né, em forma de arco curvo, com a plataforma de baixo que segura os trilhos,
e estão apoiadas em blocos de concreto. Esses blocos, por sua vez, estão apoiados em tubulões de concreto armado. Aí deixa, você é engenheiro, eu não sou. Aí o leigo pode fazer uma pergunta dessa assim. Claro. E esse concreto lá dentro d'água, água salgada, esse tempo todinho, já vai fazer o quê? De 1914, você falou que ela estava pronta, de 12 a 14. então essa ponte ela tem 106 anos que foi iniciada, 104 anos que está pronta. 104 anos. Esse concreto lá já deve estar todo corroído, né? Deve estar só o concreto submerso, realmente, eu só fiz umas pesquisas nele com um mergulhador, e através de mergulhador, e ele tirou... Chegou até esse ponto da sua pesquisa? Eu contratei, né? O interessante, eu fiquei tão louco, apaixonado por essa minha pesquisa, que gasto para mim, dinheiro não era problema, eu fiz tudo por conta própria. Tinha que fazer, fez por conta própria. Todo o investimento nessa história, 100% de Manuel Negreiros. Me diga uma coisa, contratou mergulhadores para checar como é que... Para checar a forma, para ver se a textura do concreto estava áspera ou se estava ainda lisa. E no pilar que a gente investigou, que é o pilar número 5, estava ok. Pilar número 3, se contando da margem direita para a esquerda. Tem a cabeceira, 1, 2, 3. Eu pesquisei no terceiro. No terceiro. E no segundo pilar, bem próximo à margem direita, eu também extraí 2 testemunhos. Você extrai uns tubos de concreto desse e levei para a prensa da Universidade Federal e rompi, que o concreto ensaio à resistência à compressão é um dos mais importantes, e deu uma resistência à compressão desse concreto lá da Ponte Velha de Igapó altíssima. Deu resistência de concreto hoje dos prédios normais que se faz aí hoje, de prédio alto, que são de prédio de 20 andares. De 20 andares, resistência de 35 MPa. 35 MPa. Normalmente um prédio hoje aqui em Natal é 30 MPa, mas esse deu 35, ou seja, uma resistência muito alta, um concreto feito, rodado, com certeza abaixo de 1914, né? Deve ter sido entre 12 e na verdade esses foram os últimos pilares. Foi então final de 13 para início de 14. Porque tem uma coisa interessante também, a Ponte de Igapó, eu achei que ela tinha sido, os pilares tinham sido feitos da margem direita para cá, para a margem esquerda. Não, começaram lá em Igapó e vieram de lá para cá. De lá para cá, interessante. Porque tinha aquele ramal, o aterro do Salgado, que tinha uns trilhos ali, porque tinha a estação da Coroa, a estação do Padre, ali do outro lado do rio. Do outro lado do rio. O navio parava ali e levava até a estação de Igapó. Então ficava mais fácil para os navios da época descarregar cimento e material metálico, e ferro, do lado de lá. Sim, então... Aí a ponte começou do lado de lá para cá. Do lado de lá para cá, e então, voltando a concreto, eu fiz vários outros ensaios no concreto, e todos eles passaram, eu me referindo, eu tendo como referência as normas atuais de concreto. Por exemplo, existe um ensaio para ver... todos eles, mesmo feitos há mais de 100 anos, passam nas normas hoje, atuais. Inclusive o mais criterioso, que foi um ensaio super complicado, que eu fiz num laboratório da UFRN, que foi bancado pela Petrobras, que é para saber o teor de cloretos na massa do cimento. Isso quer dizer o seguinte, que a areia do concreto foi perfeita, não tinha, vamos dizer, não foi retirado de local salubro, com água salgada, e a água de amassamento do concreto também era perfeita, e esse teor de cloreto deu muito abaixo do que a norma permite. Ou seja, os engenheiros de 1912, 14 fizeram um concreto perfeito. Que segue as normas técnicas atuais do Brasil. Que estão dentro das normas atuais. Estão dentro das normas atuais, 100 anos depois. 100 anos depois. Por isso que a gente vê fotografia de Ponte Velha abandonada nos Estados Unidos. Isso não é nenhum demérito nosso. É porque ali era um lugar fantástico.
E também o Demétrio... Você falou nos Estados Unidos, mas puxando aqui pra gente, até em Mossoró tem, né? Aquela ponte lá de Genésio. Eu estudei ela. Você estudou aquela ponte? Estudei aquela ponte. Ela é show, tá perfeita. Tá perfeita aquela ponte. Tá no ponto da prefeitura chegar e fazer uma reforma nela, pintar, botar uma plataforma de madeira. Aquela ponte de Mossoró tá no ponto de ser recuperada e virar um belo ponto turístico. Por favor, vamos falar isso para os prefeitos de Mossoró. Há algum tempo atrás eu fui visitar a ponte e fotografar como se fosse um ponto turístico oficial. Não é um ponto turístico oficial, não é. Mas poderia ser. Gostei da sugestão. Olha aí, prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, tá aí uma ideia aqui do engenheiro eu acho que já Manuel Negreiros. Está na hora de fazer. Eu acho que já está na pauta dela isso, e não será difícil juntar empresários de lá que deem tinta. Até porque não é uma coisa muito cara de fazer. Nada. E se brincar, aí daqui a pouco começam a voltar os bares como tinha a velha mercearia de Genésio. Por isso chamava a barragem de Genésio ali perto daquela ponte, né? Sim. Então a Ponte Velha de Igapó, a minha paixão por ela não foi assim de uma hora para outra. Foi em primeira instância para começar os estudos, mas o grande lance é que a cada descoberta que eu fazia, mais eu via assim consistência, mais eu via que a coisa foi bem feita, tá certo? Mais eu via que os homens que a construíram foram muito sérios e os passos que eram dados foi me dando essa certeza de que eu estava realmente fazendo como se fosse até uma referência a esses homens que fizeram isso. Até que em 2011 eu resolvi ir numa cidade na Inglaterra que ninguém vai, que turista não vai, né? Turista vai a Londres, vai ali a Essex, vai às cidades em volta de Londres. Eu fui para Darlington. Já ouviu falar nessa cidade? Não, né? Não. Pois é a sede da construtora Cleveland Bridge. Eu fui lá pegar os projetos originais, pegar naquela pasta velha cheia de... Conseguiu? Consegui algumas coisas através. Olha, os ingleses não são fáceis, até para conseguir chegar lá não foi fácil. Por e-mail eles não respondiam. Foi preciso um grande amigo que fala muito bem o inglês lá do norte da Inglaterra, que não é o mesmo inglês de Londres. Ele falou por telefone e o cidadão lá concordou em me receber. Eu peguei um trem e fui para lá, deu certo, foi uma viagem fantástica e eu descobri mais coisas sobre a nossa Ponte Velha de Igapó. A construtora da Ponte Velha de Igapó, ela está aí no mundo construindo até hoje. Por exemplo, o vão central da Ponte Rio-Niterói, ele não é a parte de plataforma onde os carros passam, não é de concreto, é de aço. Quem fez? A Cleveland Bridge, a mesma que fez a ponte metálica de Igapó. 100 anos antes, quase 100 anos antes. Isso, foi em 70, 70, né? A Rio-Niterói 70. A Rio-Niterói 70. 60 anos antes. E é isso. Eu tenho um vasto material. Eu já escrevi 400 páginas, mas eu estou reescrevendo para ficar mais interessante para o leitor comum ler, porque a minha primeira... mas não vamos falar do livro agora não. Você já está adiantando o carro na frente dos bois, né? Vamos falar do livro logo após o nosso intervalo comercial que está vindo aí, e vamos privilegiar quem anuncia aqui na TV Metropolitano. Olha, estamos conversando com Manuel Negreiros, engenheiro civil e professor do IFRN, que tem uma pesquisa fantástica e muito boa, bastante rica, sobre a ponte de ferro, a ponte ferroviária de Igapó. E é um trabalho que virou tese de mestrado e que já está se transformando em um livro. E é sobre os detalhes do que tem neste livro que nós vamos continuar esta boa conversa de hoje aqui no programa É Por Aí com Manuel Negreiros. Aguarde um instante só e já voltamos. O governo do RN investe em educação além das fontes exigidas por lei. Isso faz toda a diferença para as crianças de hoje e para os jovens e adultos de amanhã. A começar pelas escolas de tempo integral, aulas pela manhã e à tarde. Detalhe, não havia nenhuma em funcionamento até 2015.
Hoje são 49 escolas de tempo integral, de ensino fundamental e de ensino médio. O tempo integral permite que os alunos passem o dia inteiro na escola. Isso faz com que trabalhem melhor os projetos de vida de cada um. Nunca tinha tido experiência com o colégio de tempo integral e eu estou, assim, imensamente satisfeita. Temos os centros tecnológicos. Antes havia apenas uma unidade inaugurada. Atualmente, sabe quantos são? 7 centros em funcionamento. Novas escolas estão sendo construídas com recurso do governo cidadão. Mais de 3 mil novos professores e especialistas já foram convocados e estão em sala de aula. Escolas de tempo integral, investimento em educação acima do mínimo exigido. Isso é Rio Grande do Norte. Isso é Governo do RN. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. If you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safer road. Our life is not a straight line. We are dust that gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima? Quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Voltamos ao programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana. Olha, só para lembrar, nós estamos no canal 23.1 digital aqui para Natal, Grande Natal e mais municípios, quase 40 municípios aqui nas antigas regiões Agreste, Potengi, Mato Grande. Também estamos em Mossoró e na Grande Mossoró, todos os municípios de entorno de Mossoró no canal 25. Também aqui para Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, aos assinantes, chegamos para os assinantes da Cabo Telecom no canal 130 e em Mossoró e em Apudi para os assinantes da TCM nos canais 21.7 e canal 30. Olha, o programa É Por Aí de hoje está com um homem que tem um conhecimento riquíssimo e realmente impressionante sobre a ponte de Igapó, mas ele também tem paixão por pontes de maneira geral. Mas a sua pesquisa sobre a ponte de Igapó já lhe rendeu uma tese de mestrado e ele já estuda, talvez também fazer a possibilidade de fazer um doutorado, também focando e aprofundando mais a questão da ponte, que com certeza já vai se transformar num livro. Agora sim, vamos começar a conversar sobre o livro, né? Livro. A ideia é o quê? É você está recheando o que já escreveu sobre a ponte, informações técnicas, detalhamento de projetos, de toda a sua pesquisa da estrutura da ponte, da parte metálica, a parte de concreto. Você disse que você já escreveu 400 páginas? Já. 400 páginas? Sim, mas é dia 4, né? Eu sei, mas... Calma. Mas detalhe. Mas mesmo assim. Mas as 400 fotografias. A gente está com um livro aqui na mão. De 100 páginas. A gente está com um livro aqui. De 100 páginas. Esse livro tem 100 páginas. O que ele está falando já dá 4 livros desse aqui. Já dá 4 livros. Incluindo as fotografias e desenho. Tem muita foto. Tem foto, tem desenho. E o que é que você está acrescentando mais para dar mais riqueza histórica ao livro? Eu até tive um conselho de Fred da Rampa. Eles mandam e publicam logo esse livro. Fred da Rampa? Fred, a gente chama Fred Rampa, é Fred Nicolau. Fred Nicolau. Ele disse, escreva logo esse livro, você já tem 62 anos e pode ser que aconteça alguma coisa. Realmente eu estou preocupado. Mas
Mas o que eu decidi? Eu decidi assim, que eu tenho, esse livro ele é departamentado por capítulos. Um capítulo é a história do engenheiro projetista, certo, do Georges-Camille Limbaud, um francês que teve uma vida fantástica, um francês super invocado mesmo, puramente francês, que chegou a ser convidado para ser diretor da Cleveland Bridge, quando ocorreu aquela crise do craque da Bolsa de 29, a Inglaterra disse para todas as empresas e seus executivos que ganhavam bem, que eles se naturalizassem em inglês, para o dinheiro não sair da Inglaterra, né? Era crime, ou então que fosse para voltasse para o seu país. E qual foi a decisão do Georges-Camille? Foi cair fora da empresa inglesa e voltou para o país dele, que era a França, e pior, para a cidade que ele tinha nascido. Era uma cidade que só tinha 4.500 habitantes na época, a Châteauneuf-sur-Loire. Tá certo? Então, aí eu fui... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu gosto de atrapalhar. Atrapalhe, é o seu papel. Se um dia tiver que voltar, você vai para Mossoró ou para Tibau? Tibau. Então vamos continuar agora. Outro capítulo do livro. É o paraíso do moçoroense. Essa pergunta é bem simples. Aliás, eu sempre tinha o sonho de levar Mossoró para Tibau. Então, aí eu estudei essa história do projetista, do engenheiro fiscal da obra. Teve uma importância muito grande porque ele era muito exigente. O João Ferreira de Sá e Benevides. A história do proprietário da empresa da CVC, Companhia de Viação e Construções, o João Júlio de Proença. Um irmão dele, olha, é tão rica essa história. O irmão de João Proença, ele tinha um acampamento num local que chamava Baixa Verde, era um acampamento da construtora. Baixa Verde se transformou o que hoje? João Câmara, que foi uma injustiça. A cidade era para se chamar Antônio Proença, foi quem fundou a cidade. Mas era um acampamento da construtora. Pelo Rio Grande do Norte. Hein? Mas João Câmara foi senador pelo Rio Grande do Norte. Foi senador pelo Rio Grande do Norte, mas não fundou o Baixa Verde. Não fundou Então talvez o mais legítimo é voltar a ser Baixa Verde. Inclusive tem reclamações de vereadores de João Câmara. O nosso sinal chega lá em João Câmara, viu? Chega, pessoal de João Câmara. Então, aí a vida do proprietário, a vida, por exemplo, dois operários da ponte, o avô de 2 engenheiros de Natal hoje, 3 cidadãos conhecidos da cidade, né? Manuel Cavalcante Neto, Jarbas Cavalcante Neto e o médico, irmão deles, me lembro o nome agora, que é irmão deles também, que é médico. O avô desses cidadãos de hoje ele batia pinos lá na obra, era um ferreiro que batia pinos. E toda essa ligação familiar das pessoas que trabalharam lá, que você conseguiu descobrir? Eu consegui de 3 famílias, estão no livro. Aí está colocando no livro. Tem o Reinaldo Iglesias, teve uma história muito interessante. Reinaldo Iglesias era um cidadão que tinha nascido na Argentina, tinha trabalhado numa ponte lá pela Cleveland Bridge. Aí aconteceu a obra aqui, a Cleveland trouxe ele da Argentina para cá. E ele foi quase um mestre de obra muito importante, casou com a menina daqui, tá certo? E constituiu família aqui. Depois até uma neta dele chegou a ser prefeita de São Gonçalo do Amarante. E também o Francisco Matoso, da família Matoso de Natal hoje, foi um português que veio, inclusive eles eram amigos, Reinaldo Iglesias, argentino, e o Francisco Matoso, português, ficaram amigos. Tá certo? Por conta da obra. Tudo por conta da obra. Era uma obra importantíssima. Chegou a ter quase 1.000 operários, tá certo? Muita gente. Aquele local onde hoje é os transmissores, onde hoje era a sede dos Diários Associados. Do lado de lá, que hoje está com a Fierne. Isso, está ampliando lá, fazendo. Exatamente ali era um montezinho que na época era conhecido como Alto do Inglês. Alto do Inglês. Porque a casa dos engenheiros ingleses era exatamente lá. Naquele local. Eu também descobri uma base
dentro de um fundo de quintal naquela favela, do lado esquerdo é a favela do Maruim, não? Uhum. É, né? Do lado direito é do Maruim. Do lado direito é do Mosquito. Do Mosquito. E a de lá... do lado de lá? Do lado de lá de Igapó. Ali tem uma casa, Salinas. e um cidadão me chamou para ver uma base velha de concreto, e essa base velha simplesmente era a base do britador de concreto utilizado na Ponte Velha de Igapó. Era a base do britador? O britador depois ficou em Natal, foi reaproveitado para um local que tem britagem, tinha britagem de pedra lá em Macaíba. Esse britador está até lá, até hoje. Eu fui ver esse britador. Com mais de 100 anos ele tem. Isso. E ele começou a ser fabricado em 1888. A fábrica dele. Rapaz, sua pesquisa foi até isso, até esse porque eu, quando pego uma coisa, a gente tem que ir. Sabe quem deu a assessoria para a construção dessa fábrica, desse britador, foi ninguém mais menos do que James Watt. Uhum. James Watt, o pai da ciência hoje que deu um nome à potência Watt, né? Uma nota de quantos Watt. Então esse James Watt trabalhou na construção da fábrica desse britador. Passou anos e anos sendo vendido. E essas ligações históricas você vai jogar todas elas no livro? Eu vou ver se consigo. Então o livro, ele tem eu tenho mais ou menos 32 GB de informações entre filmes e pesquisas que eu fiz ao longo desses 22 anos. E eu senti que... Rapaz, se fosse um filho, já estava maior de idade. Está na hora de sair o livro. E eu resolvi fazer um livro assim, definitivo. Deixar lá para as próximas gerações, quando quiser saber de alguma coisa sobre a ponte, ir lá no livro, que foi... Agora só falta acontecer se alguém encontrar um baú enterrado com algum documento histórico, porque o que tinha... de fonte de informação, foi França, Estados Unidos, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi dentro do Arquivo Nacional, eu passei lá 2 semanas. França e Inglaterra. França e Inglaterra. E foi um dos locais mais ricos, foi a Inglaterra. Uhum. Tá certo? Em São Paulo foi São José dos Campos, onde mora o filho do engenheiro fiscal, que tem o mesmo nome dele, que nasceu em Natal. Nasceu em Natal. Já é um senhor de 100, não chega a ser 104 anos, 98 anos, mas nasceu aqui, porque o fiscal ficou aqui um bom tempo e depois foi morar no Rio. E você foi entrevistar o filho do fiscal? Fui entrevistar o filho do fiscal, que bem pegar, mas ele me deu um livro de presente do pai. Eu pedi ele para guardar. O que eu fiz com o livro? Fotografei o livro. Claro. E o livro, inclusive, é assinado Natal 1912, esse livro. Assinado pelo engenheiro fiscal o João Ferreira de Sá Benevides, que era um paraibano, filho de um homem de Agora, a pergunta que não quer calar: e quando é que sai o livro? Quando é que vai para o prelo para ser lançado? Para ser autografado? Eu acho que o lançamento vai ser ali no IF da Cidade Alta, né? É um local muito propício, né? A Rotunda também é. Lá na Rotunda também. Mas eu estou pensando em algo maior, se eu conseguir aí. Depois eu lhe conto um lugar que eu estou sonhando para fazer um grande lançamento com filmagem de locomotiva, com algumas pessoas. Bom, em cima da ponte. Não. Então é isso, Cassiano. Você acredita que o livro sai quando do prelo? Vai para o prelo e sai do prelo? O projeto é fim desse ano. Está com ele definido já para no próximo ano ele ser lançado? Já escolhi tudo, as pessoas que vão fazer prefácio. O organizador do livro vai ser Marcelo Mariz. É ótimo, Marcelo Mariz é um grande designer. Isso, ele vai ser. Eu escolhi um engenheiro para fazer um prefácio, um historiador. Quem é o engenheiro? O engenheiro é Enio Tinoco, um grande amigo meu da engenharia que gosta disso.
E um historiador, William Pinheiro. O William Pinheiro também, um grande historiador. Você pegou nomes de referência, né? São nomes bons. Um homem que também é apaixonado por essa história, gosta de brincar comigo, diz que já é uma obsessão minha, é seu grande amigo Vicente Cerejo. Vicente Cerejo, olha aí, também o jornalista Vicente Cerejo. Mas também tem um entusiasta que não está no livro, mas tem um entusiasta também na sua pesquisa, que é Augusto Maranhão, né? Augusto Maranhão é um entusiasta, eu cito ele em algum momento. Eu tomei o cuidado de guardar e citar o nome de cada pessoa que me ajudou. De cada pessoa que me ajudou. E eu estou lembrado agora que uma das primeiras pessoas que me ajudou aí divulgando uma palestra que eu fiz lá no IFRN, quando eu ainda não era professor, era só substituto lá, que foi o cidadão Cassiano Vidal, aqui do meu lado. Tá vendo? As coisas acontecem. Olha, o programa está muito bom, mas a gente está caminhando para o final dele. E evidentemente que no final a gente concede aqui, mais uma vez, o nosso espaço em nossas câmeras e microfones para o engenheiro Manuel Negreiros fazer as suas despedidas e deixar aí uma mensagem para os novos engenheiros sobre o fruto desse trabalho dele de pesquisa com a história da engenharia através do foco na construção da ponte metálica de Igapó, construção essa que já está aí com 114 anos, apesar de ter sido desativada, vendida como ferro velho, retiraram 40% da estrutura metálica, mas 60% ainda estão lá. Negreiros, muito obrigado. Use aí nossas câmeras e microfones para as suas despedidas. Ok, acabou, né? Acabou não, pode passar um pouquinho, não tem problema então, não. Eu como professor, sempre gosto de dizer algumas coisas. Nos últimos dias de aula, os alunos sempre pedem, professor, diz aí alguma coisa pra gente e tal. E eu digo isso, como digo quase que diariamente para meus filhos. Vocês que estão estudando, só façam aquilo que vocês tiverem paixão, amor. Não escolham uma profissão porque ela vai lhe dar mais dinheiro. De jeito nenhum você vai ser um infeliz. Faça aquilo que você é apaixonado. Eu sempre fui apaixonado por engenharia, tive construtora, vi que o meu perfil era esse educacional, procurei dar. Hoje eu estou dando aula de construção, que é exatamente a minha paixão, e descobri vamos dizer assim, um equipamento de engenharia fantástico que foi uma fonte de consulta, e comecei a estudar. Eu estudei a Ponte Velha de Igapó não para um mestrado, não para um livro, foi até um pouco egoísta. Para satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Mas serviu para o mestrado. Então hoje eu sou um homem realmente movido a paixão. Eu amo a minha mulher, amo os meus filhos, só faço aquilo que eu gosto. Tenho os amigos que eu gosto. Cassiano Vidal é um deles, lá da minha terra. Aí, olha aí, já está exagerando um pouco. Mas tá bom. E é isso aí, o conselho que eu daria para essas gerações. Sejam verdadeiros, faça só o que você gosta. E o resto vem por gravidade. Você sendo um jornalista de sucesso, as coisas vão vir para você. Ok, assim nós encerramos mais um programa É Por Aí. Agradecendo ao Manuel Negreiros a sua presença e a sua gentileza de conversar conosco sobre o seu objeto de pesquisa, e pesquisa fantástica, que é a ponte ferroviária, a ponte metálica de Igapó, aqui em Natal, e especialmente agradecendo a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Na sequência você fica com Nani Venâncio e A Tarde é Show, diretamente dos nossos estúdios RBTV, Rede Brasil de Televisão, em São Paulo. Logo depois, o Jornal Metropolitano, segunda edição, com Genésio Pitanga e Riane Brito, aqui de Natal. Voltando na sequência para São Paulo, RB Notícias com Ney Gonçalves Dias e Camila Schmidt. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, e até amanhã. Até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá. Conheça o Sebrae, uma instituição privada sem fins lucrativos.